Olá, aventureiros da história e entusiastas da cultura egípcia. Hoje, no Curiosidades Express, vamos mergulhar em um dos mistérios mais envolventes da história do Egito Antigo, a arte da mumificação. Por séculos, os egípcios dominaram essa técnica única de preservar os mortos, e as descobertas que vamos fazer vão surpreender vocês. Estão prontos para embarcar conosco nessa jornada ao passado e desvendar os fatos mais intrigantes sobre o processo de mumificação? Fiquem ligados até o fim, porque esta é uma viagem que vocês não vão querer perder. E se ainda não se inscreveram no nosso canal, agora é o momento perfeito para fazer. Não esqueçam de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos repletos de curiosidades e histórias incríveis. Agora, sem mais delongas, vamos começar! A tradição da mumificação teve origem há milênios nas crenças profundamente enraizadas da civilização egípcia. Para os antigos egípcios, a mumificação era muito mais do que um simples processo de preparação do corpo. Era uma parte intrínseca e essencial de sua crença na vida após a morte. Evidências históricas sugerem que essa prática teve início por volta de 2600 a.C., durante o período do Antigo Império, e continuou a evoluir ao longo dos séculos. Os egípcios acreditavam que a alma, ou um Ka, da pessoa falecida permaneceria conectada ao corpo após a morte. Eles acreditavam que o corpo, devidamente mumificado e preservado, serviria como um veículo para a vida após a morte. A mumificação era um processo complexo que envolvia várias etapas. Começava com a remoção dos órgãos internos, exceto o coração, que era considerado a sede da alma. Os órgãos removidos, como o fígado, pulmões, estômago e intestinos, eram cuidadosamente preservados em vasos canópicos para uso posterior na vida após a morte. Cada órgão tinha seu próprio guardião. Após a remoção dos órgãos, o corpo era desidratado com sais natrão, um processo que poderia levar até 40 dias. Os sacerdotes mumificadores cobriam o corpo com os sais para remover a umidade. Durante a mumificação, incisões eram feitas no corpo para permitir que os órgãos internos fossem removidos. Essas incisões eram geralmente feitas do lado esquerdo do corpo. Após a desidratação, o corpo era lavado e, em seguida, ungido com óleos e resinas aromáticas. Isso ajudava a preservar a pele e a dar ao corpo um cheiro agradável. A bandagem do corpo com linho era uma etapa icônica da mumificação. O linho era cuidadosamente enrolado ao redor do corpo, criando camadas de bandagens que envolviam completamente o cadáver. As máscaras funerárias, como a famosa máscara de Tutancâmon, eram frequentemente usadas para cobrir o rosto do falecido. Essas máscaras eram adornadas com ouro e pedras preciosas, demonstrando a importância do falecido. As tumbas eram projetadas com cuidado para proteger os mortos e seus pertences. Elas eram ricamente decoradas com pinturas e hieróglifos que retratavam a jornada para a vida após a morte. As pirâmides eram tumbas especialmente construídas para faraós e nobres egípcios. Elas eram elaboradas estruturas que incluíam câmaras internas para abrigar o corpo mumificado. Amuletos eram colocados em torno do corpo mumificado para fornecer proteção e orientação na vida após a morte. Eles eram frequentemente feitos de materiais preciosos e tinham significados simbólicos. Os rituais funerários eram uma parte crucial do processo de mumificação. Eles incluíam orações, oferendas e cerimônias religiosas destinadas a garantir a passagem segura do falecido para o além-túmulo. A morte era vista como uma transição para outra forma de existência, e a vida após a morte era altamente valorizada na cultura egípcia. Acreditava-se que o falecido se uniria aos deuses e desfrutaria de uma eternidade de felicidade. As descobertas arqueológicas no Egito revelaram inúmeras múmias bem preservadas, tumbas incrivelmente ornamentadas e artefatos que nos permitem aprender mais sobre a sociedade egípcia antiga. A mumificação e as crenças relacionadas à vida após a morte tiveram uma influência duradoura na cultura e religião egípcias. Elas moldaram a identidade do Antigo Egito e continuam a fascinar o mundo. Descobertas recentes, como a cidade perdida perto de Luxor, continuam a revelar segredos sobre o Egito Antigo. Essas descobertas emocionantes nos mostram que ainda há muito a aprender sobre essa civilização fascinante. À medida que exploramos os mistérios das mumificações no Egito Antigo, lembramos que a curiosidade e a pesquisa contínua são fundamentais para desvendar os segredos do passado.
Se você gostou deste vídeo e deseja continuar a explorar os mistérios do Egito Antigo e outras maravilhas históricas, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo sobre história e curiosidades. Até a próxima expedição às maravilhas do passado.